No sábado a gente se despediu da Bundesliga. Tivemos então como destaque nessa despedida, de cima para baixo, o Leverkusen conseguiu o título inédito, invicto, ou seja, além de ser campeão pela primeira vez, foi o primeiro time da história da Bundesliga a conseguir esse feito de maneira invicta, nem o Bayern de Munique tinha conseguido. E foi realmente uma grande surpresa para o trabalho recente do Xabi Alonso. O time do Leverkusen ainda tem nessa semana uma disputa de final de Liga Europa e ainda tem, daqui a pouco também, a disputa da final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern DFB Pokal. Então pode ser tricampeão daqui a pouco, né? Então realmente um Leverkusen que surpreendeu muito nessa temporada. Tivemos a despedida do Marco Reus na equipe do Dortmund. Obviamente algo melancólico, né? Porque quem acompanha o Reus há muito tempo sabe do carinho que ele tem por essa equipe, quantos clubes ele negou para permanecer no Dortmund, e foi triste ver o Reus no banco durante todos esses últimos jogos, e aí depois ele começou a participar novamente, e vai disputar a final da Champions já. Olha como ele pode deixar a equipe, né? Pode ser o último jogo dele com o Dortmund, talvez vencendo a Liga dos Campeões. Seria muito bonito, né? Obviamente a gente sabe que o Real Madrid é o favorito para essa competição, mas seria muito bonito. O Stuttgart, que disputou relegation no ano passado contra o Hamburgo, já vou conectar o assunto ao Hamburgo. Disputou relegation no ano passado, esse ano ficou na segunda colocação. Senhu Guirassy meteu um hat-trick, se não me engano, ou deu uma assistência e fez 2 gols, e ficou na frente do Bayern de Munique. Bayern de Munique perdeu para o Hoffenheim. Não tinha tanto interesse na competição, acabou ficando na terceira colocação. O Hoffenheim venceu, garantiu vaga na Conference, mas não conseguiu vaga na Europa League. A vaga da Europa League ficou com a equipe do Frankfurt. Lá embaixo, União Berlim se safou pelo saldo de gols, e quem vai disputar a relegation é a equipe do Bochum, que estava ali já há um tempinho na Bundesliga, tinha subido há um tempo, e vai disputar a relegation com o Fortuna Düsseldorf. Quem permaneceu na segunda divisão foi o Hamburgo, a conexão com o assunto, né? O Hamburgo que perdeu na relegation do ano passado para a equipe do Stuttgart. A Stuttgart permaneceu, ficou na segunda colocação. Vai disputar Champions. Teremos 5 equipes da Alemanha na Champions no ano que vem. Vai ser interessante, na temporada que vem. E o Hamburgo vai, se não me falha a memória, para sua 7ª temporada. Acho que é sua 7ª temporada ou sua 6ª temporada na segunda divisão. O Hamburgo completou no dia 12, se não me engano. Estou gravando esse vídeo no dia 19. O Hamburgo completou 6 anos de Bundesliga 2. Ele caiu, se não me falha a memória, no dia 12 de maio de 2018. E vai mais uma vez o grande time do Hamburgo, campeão da Champions já, vai disputar mais uma vez a segunda divisão da Alemanha. Na segunda divisão, para quem tem curiosidade rapidamente, o Wien Wiesbaden perdeu para o São Paulo. São Paulo foi o campeão, vai disputar a Bundesliga no ano que vem. São Paulo e Kiel classificados, Fortuna na relegation ou na promoção, como queira. E da segunda divisão para a terceira, Wien Wiesbaden, que subiu, rebaixando o Arminia Bielefeld na relegation, vai disputar de novo a relegation, agora para tentar permanecer e não para subir, contra a equipe do Regensburg, que era da segunda divisão e teve uma passagem agora recente pela terceira divisão, tá bom? Aí no domingo, falando de pela primeira vez na história, o City foi tetracampeão pela primeira vez na história da Premier League. O United tinha sido 2 vezes tri, o Liverpool já tinha sido tri, algumas outras equipes já tinham conquistado o tricampeonato, mas tetracampeão somente o City. E se eu não me engano, nos últimos 7 anos o City venceu 6 títulos. Se não fosse aquela temporada do Klopp, campeão, depois ele foi ser campeão mundial também, com o Liverpool, o City teria papado isso tudo aí. Impressionante como o time do City é constante. Em pontos corridos, não dá para comparar com mais ninguém, acho eu. É muito constante a equipe do Guardiola. O Arsenal quase não vence, venceu no final, vai estar na Liga dos Campeões. O time do Chelsea, se eu não me engano, conseguiu confirmar sua vaga na Conference League. Já é alguma coisa, né? Para uma equipe bilionária. E lá embaixo caíram as equipes que a gente já estava esperando mesmo. Acho que o destaque fica para a despedida também do Klopp com vitória para cima do Wolverhampton, né? Uma coisa mais uma vez melancólica, né? Se despedir do Klopp, mesmo não torcendo para o Liverpool, nem eu, provavelmente nem você. A gente viu uma conexão muito forte entre treinador e equipe, coisa que a gente raramente vê aqui no Brasil, né? Como trocam rápido os treinadores, como o treinador hoje serve, amanhã não serve mais. Como foi legal de ver o Klopp durante esses anos no Liverpool. Agora, segundo ele, vai descansar. Vamos ver quanto tempo ele consegue ficar fora disso. E aí nós temos agora essa semana de uma grade um pouco mais reduzida, né? Daqui a pouco nós temos o início da Eurocopa, da Copa América, mas por enquanto uma semana um pouco mais de grade reduzida. O principal jogo dessa segunda-feira é Juventus e Bolonha. A gente vai comentar sobre essa possibilidade da Juventus terminar ainda na 5ª colocação, mas as duas equipes já estão classificadas para a Liga dos Campeões, não pode ser alcançado pela Roma. Temos também um jogo importantíssimo para o Verona em relação ao rebaixamento e Série B do Campeonato Brasileiro. Além deste jogo do Guarani com o América, tem o jogo da
Chapecoense com a Ponte, que foi adiado de domingo para segunda por conta do mau tempo, né? A delegação da Ponte não conseguiu pousar o avião. E aí, o jogo foi transferido para essa segunda-feira. E nessa semana ainda tem final da Europa League, hein? Entre Atalanta e Leverkusen. E além disso, nessa segunda tem outros jogos extras para a gente comentar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 20 de maio. Vamos começar com o Salernitana e Verona, que apesar de não ser um jogo de expectativa muito alta, deixemos a nossa expectativa de lado para tentar buscar uma oportunidade de apostas e trade, né? Se o jogo é bonito, se é feio, se ele gera expectativa, se ele não gera, se ele é cheiroso, se ele fede, não estou aqui para julgar. Eu quero é ter a oportunidade de ganhar meu dinheiro, ou de pelo menos evitar que eu perca, né? Então, vamos falar. E nessa segunda-feira vão ter vários jogos assim, viu? Ah, eu não conheço essa equipe, eu não trabalho esse campeonato. Não tem problema, vamos ver se a gente consegue encontrar algumas oportunidades. E nessa situação, o principal interessado nesse jogo é o Verona. A Salernitana já foi rebaixada há algum tempo, para quem não está acompanhando a Série A do italiano. Não vai conseguir se safar, obviamente. E o Verona, nesse momento, está numa situação, entre aspas, assim, metade, né? 50% tranquilo, 50% preocupado. Porque tem um jogo a menos. Então, esse jogo contra a Salernitana é a 37ª rodada. Isso significa que se fizer 3 pontos, vai a 37 e não poderá ser alcançado pelo Empoli, que tem 33. E aí, Série A no ano que vem, sem problema nenhum. Agora, se empatar ou perder com a Salernitana, além de ser um problema, porque a Salernitana já está rebaixada, o próximo adversário do Verona e o último adversário do Verona é a campeã Inter. Ah, mas a Inter não quer nada com nada. Beleza, mas é a campeã Inter, que vai se despedir da temporada fora de casa. E pode, obviamente, complicar a vida do Verona. Então, se, por exemplo, o Verona empata, vai a 35, se o Empoli vence e o Verona não vence a Inter, ou perde para a Inter, a equipe do Verona pode acabar rebaixada, né? Então, é bom a gente tomar um pouco de cuidado com isso e ficar de olho nesse jogo aqui do Verona com a Salernitana. O time da Salernitana está a 19 partidas sem conseguir vencer. Absurdo, né? Isso facilita a vida do Verona? Facilita. Isso crava uma vitória do Verona? Não, mas facilita, né? Nos últimos jogos da Salernitana em casa, perdeu para Atalanta, perdeu para Fiore, empatou com o Sassuolo, que praticamente já foi rebaixado também, e perdeu para o Lecce. Para quem não se lembra, Sassuolo rebaixado, última derrota agora, se não me engano, dentro de casa por 2-1, muito por conta da falta do Berardi, né? Berardi, que é o principal jogador do Sassuolo, cobra falta, pênalti, bola parada, construtor, o armador da equipe. Não abandonou a equipe, teve várias propostas, assim como Marco Reus, né? Lembro muito bem de Francesco Caputo, Locatelli, Jeremy Boga, o Domenico Berardi, e o Berardi ficou, Caputo saiu, Locatelli foi para a Juve, o Jeremy Boga chegou a estar na Atalanta, agora, se não me engano, está no Campeonato Francês. Enfim, o Sassuolo tinha bons jogadores em temporadas recentes e, infelizmente, a gente vai ver o Sassuolo indo para a Série B do Campeonato Italiano. Vamos para o PDF de apoio para a gente falar um pouquinho desse jogo. Perceba que a Salernitana venceu apenas uma partida dentro de casa, perdeu 7 das últimas 8 partidas que disputou em casa, apenas um empate contra o Sassuolo, sofreu gol em todas as partidas e é uma equipe que teve pouquíssima iniciativa, não chega nem a 20% dos jogos onde saiu na frente do placar. Já a equipe do Verona tem apenas 2 vitórias fora de casa, não tem tanta iniciativa, também é uma equipe que sofre com alguma frequência e falha em marcar mais vezes até que a Salernitana. Então perceba que a situação do Verona é boa, mas até a página 2, né? Por isso que nós temos um favoritismo claro, mas não é uma cotação tão esmagada, que o mercado sabe onde está pisando. Olha só, o ataque da Salernitana é melhor, mas a defesa do Verona é melhor. As duas equipes precisam de praticamente as mesmas finalizações no alvo para marcar um gol. Perceba como são ruins os jogadores de ataque de cada uma das equipes. 5.3 e 5.6 de finalização no alvo para marcar um gol, hein? Jesus! No primeiro tempo, são duas equipes horrorosas, pouca ofensividade, muitos gols sofridos. No segundo tempo, a Salernitana consegue chegar a 23 gols sofridos. E mesmo que, ofensivamente falando, a equipe da Salernitana tenha marcado até mais gols que o Verona, a gente não consegue olhar de maneira positiva para a Salernitana por conta dessa quantidade de gols sofridos. O momento que ela mais sofre gol é no segundo tempo. São duas equipes que não têm uma parte ofensiva de bola aérea tão boa, nem a defensiva também assim é tão ruim. Finalização de fora da área, talvez o Verona tenha um pouco mais de destaque, mas também nada muito agressivo. Os jogos da Salernitana são mais over porque a Salernitana toma mais gol. E aí tem um índice de over 2,5 um pouco maior. O time da Salernitana marca mais gols no meio do segundo tempo e sofre com muita frequência nos últimos minutos de jogo. Isso pode indicar uma Salernitana vencendo e cedendo empate ou empatando
perdendo o jogo, ou talvez, quem sabe, já perdendo e aí tomando mais um gol, pode ser uma situação. O Verona marca com mais frequência no segundo tempo, de maneira geral, e sofre também no meio do primeiro tempo e no meio do segundo. São duas equipes que não costumam ter a posse de bola, isso pode indicar um jogo um pouco mais truncado, um pouco mais laicar, mas são equipes muito faltosas. 3 cartões de média para a Salernitana, 2,72 para o Verona. Me parece um jogo bem faltoso, com possibilidade de 3, 4, quem sabe até mais cartões amarelos. O principal jogador da Salernitana é o Antônio Candreva, que nem é um atacante, é um meia que joga geralmente ali no lado direito, né? E aqui no lado do Verona, a gente tem uma divisão gigantesca de protagonismo, né? Vou até deixar os nomes aqui para vocês, mas perceba que a gente não tem um jogador especial, que sem ele o time não joga. Não, é bem dividido. Se você é um trader por aqui, o que a gente busca, o que a gente quer, nem sempre vai acontecer. Então o que eu queria era uma Salernitana entregue, já aceitando que foi rebaixada há muito tempo, sem interesse de correr atrás da bola, recuada, ou, enfim, não ligando tanto para uma marcação-pressão. E um Verona que queira dominar o jogo, que queira buscar a permanência na Série A nesse jogo já, para não depender do jogo contra a Inter. Tudo que eu queria era isso, um jogo fácil, né? É tudo que a gente quer. Um jogo fácil e um café quente, mas nem sempre a gente vai conseguir. Então, meus amigos, o que se indica via número, e nem sempre a gente tem que se basear só em porcentagem e números, mas o que se indica via números é que são equipes que não gostam tanto de propor jogo e são equipes defensivamente frágeis, tá? Então a gente tem uma indicação talvez de um jogo um pouco mais under, pelo menos no pré-live, e um jogo um pouco mais laicar. Lembrando que não necessariamente um jogo laicar é um jogo over, tá? Esse jogo ele tem potencial de ser over, mas a expectativa prévia, na minha opinião, é um jogo mais under, porque são 2 ataques inefetivos, apesar das defesas serem muito ruins, tá? Então, eu venho primeiro para tentar buscar algo contra a Salernitana, mas eu acho difícil, sendo bem sincero, que essa posição aconteça, né? Essa possibilidade aconteça, porque o Verona não me passa confiança para ter um Leia Salernitana, por exemplo, numa odd de 5. Mas o jogo é jogado, quem sabe, né? Em relação ao mercado de gols, eu gosto do cenário de caos. Qual que é o cenário de caos? A Salernitana na frente, claro. Por quê? Primeiro que é um time que não sabe se defender, então na frente do placar ela vai continuar cedendo oportunidade. Segundo que o Verona começa a ver o rebaixamento de perto, em caso de derrota parcial, e aí vai pra cima. E a Salernitana não tem mais nada a perder, tá na frente da sua torcida, pode ser um bom jogo para buscar mais gols. Então, o 2,5, que tá com uma cotação gigantesca, ele vai ficar bom se a Salernitana estiver na frente. Aí pode ser interessante. O over 1,5 me chama mais atenção, com uma cotação mais alta, também nesse possível cenário aí de uma Salernitana na frente. Agora, se a Salernitana estiver atrás, não é ruim também pensar numa situação para buscar pelo menos mais um gol no segundo tempo. Por quê? Primeiro que a Salernitana sofre muito no segundo tempo, e segundo, que é uma equipe que sofre muito nos últimos minutos de jogo. Então o Verona, às vezes, mesmo não querendo contra-atacar, protegendo o resultado, pode mostrar para você no ao vivo que ela quer buscar o contra-ataque nos últimos minutos, devido à grande exposição do Salernitana, e você pode tentar buscar mais um gol por aqui. Tudo isso depende da sua leitura de jogo ao vivo, tá? Eu não trabalho gols em pré-live. Eu decifro o que está rolando em campo, não que eu seja nenhum tipo de vidente, mas eu tento encontrar dentro de uma leitura tática os espaços em campo e o que essas equipes estão buscando, se esses espaços de fato estão acontecendo, para eu buscar mais um gol. Não adianta nada eu entrar num jogo onde não está rolando espaço, onde a equipe que está na frente não está nem aí para contra-atacar e a equipe que está perdendo também não se expõe tanto. Não faz sentido. Ah, mas a odd está boa. Não faz sentido. Faz sentido o cenário do jogo me mostrar que vale a pena. Agora, se vale a pena buscar mais 1 ou 2 gols, depende muito do momento que saiu o primeiro gol e também de quem está na frente do placar. O cenário de caos para mim seria a Salernitana na frente. E não duvido de um ambas, tá? São equipes muito fracas. Muito fracas. Mas, como a Salernitana já está rebaixada, prejudica um pouco a nossa análise, porque eu não sei que tipo de interesse essa equipe mandante vai ter no jogo. Fato é que se o Verona empatar ou perder, pode acontecer um rebaixamento na última rodada. Às 15h45, ainda na Série A italiana, temos Bolonha e Juventus. Esse tinha tudo para ser um jogo bem ruim. Por quê? Supondo que o Bolonha chegasse nessa rodada buscando ainda uma vaga na Liga dos Campeões, por exemplo, precisando de um empate. Putz, esse jogo ia ser chato pra caramba, porque a Juventus já não briga por mais nada. O Bolonha talvez classificaria com um empate, ia ficar naquele jogo murrinhento. Porém, as duas equipes já estão classificadas. Já entram, como a gente diz aqui no nosso cenário de apostas de trade, com uma free bet na mão, né? Tem nada a perder. Nada, nada. A Roma com 36 jogos e 60 pontos só pode alcançar 66. A única coisa que pode acontecer é a Atalanta ultrapassar uma das duas equipes. Mas
fazer diferença, porque a Itália já ganhou essa vaga extra aqui, via coeficiente da UEFA, para a Liga dos Campeões. Então, elas vão para a Champions. O Bolonha vai para a Champions, a Juventus vai para a Champions. E a Juventus acabou de conquistar a Copa Itália sobre a Atalanta, numa temporada de merda, numa temporada que praticamente estava tudo perdido, a Juventus ainda levantou um caneco com o gol do Vlahovic. De novo, né, foi campeão para cima da Atalanta. Então, estão as duas equipes muito satisfeitas. É óbvio que pelo fato de não ter disputado a Liga dos Campeões na temporada passada, a Juventus só tinha a Série A para disputar praticamente, e a Copa Itália, obviamente. Chegou a dar um caldo ali contra a Inter, mas acabou perdendo o fôlego. E aí o título da Copa Itália traz um pouco de ânimo para a equipe. E pro lado do Bolonha, é uma equipe que está na Champions. Independente se ganhou alguma coisa ou não, está na Champions. Então eu vejo um jogo mais aberto. Eu vejo um jogo um pouco mais legal de se assistir e talvez até legal de se trabalhar. Eu tinha tudo para ser um jogo chato, mas talvez seja um jogo interessante, porque a Juventus vem motivada depois do título, né? E é o penúltimo jogo da temporada. E o Bolonha vem muito satisfeito pelo fato de estar na Liga dos Campeões na próxima temporada. Então eu vejo um jogo sim mais franco, mais aberto, as equipes se expondo. Tinha tudo para ser um jogo chato, mas tomara que não. Tomara que seja um jogo interessante. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Bolonha vem numa fase muito melhor do que a Juventus, né? O Bolonha nos últimos jogos, a última derrota do Bolonha em casa foi para a Inter por 1-0. 1-0. Depois venceu a Salernitana e empatou com o Monza e com a Udinese. A Juventus... A Juventus faz vários jogos que não consegue vencer fora de casa. A última vitória, que entre aspas foi fora de casa, que nem está constando aqui, foi a vitória no Estádio Olímpico de Roma contra a Atalanta na final da Copa Itália. Antes disso, muitos empates, empatou com a Roma, empatou com o Cagliari, empatou com o Torino. Enfim, é uma Juventus que realmente largou o campeonato italiano há muito tempo. Depois que viu que não ia conseguir disputar o título e que também não tinha tantas chances assim de perder a vaga na Champions, a Juventus simplesmente largou e focou só na Copa Itália. Então nós temos aqui um Bolonha com mais vitórias, com uma iniciativa um pouco maior, ficando mais jogos sem sofrer gol. A defesa do Bolonha é muito sólida e falhou poucos jogos em marcar. A Juventus venceu menos jogos, tem uma iniciativa menor, né? Saiu menos na frente do placar, passou mais jogos sofrendo gol do que a equipe do Bolonha. Tem um ataque pior e uma defesa também pior, né? Claro que o ataque, a diferença não é tão grande, mas defensivamente falando, uma equipe que só sofreu 9 gols é uma equipe que precisa ser elogiada, no caso do Bolonha. O Bolonha também é uma equipe que precisa de menos finalizações do que a Juve para marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes é praticamente idêntico, número de vitórias, derrotas, gols marcados e sofridos. No segundo tempo, o destaque vai todo para o Bolonha. Mais vitórias, menos derrotas, apenas um gol sofrido e bem mais gols marcados. Porém, na bola aérea é a Juventus que se destaca, marcou mais de cabeça, principalmente com o Vlahovic, que é um jogador muito importante para essa equipe da Juventus. Já a equipe do Bolonha se destaca pelos gols de fora da área. E a Juventus tem até sofrido nesse fundamento, viu? São duas equipes que carregam uma ideia de um jogo um pouco mais under, né? No máximo ali um over 1,5, 2,5 aconteceu com bem menos frequência. A Juventus marca a maioria dos seus gols no final das partidas, assim como a equipe do Bolonha. Isso pode ser uma oportunidade. Mas lembrando, o Bolonha só tomou um gol no segundo tempo dentro de casa e a maioria dos gols sofridos foram no primeiro tempo. Já a Juventus sofre com mais frequência tanto no final do primeiro quanto no final do segundo tempo. É uma Juventus que não faz questão de ter a bola, a não sei que esteja atrás do placar. Uma equipe que não gosta muito de jogar para frente. A equipe do Allegri é uma equipe que joga muito mais de maneira reativa, não precisa ter a bola, marca a pressão. É um time um pouco mais camaleão. Já o Bolonha gosta de ter a bola dentro de casa, eu não duvido que tente propor o jogo para cima da Juventus em alguns momentos. São duas equipes faltosas, com mais de 2 cartões de média, e por ser um jogo que, na minha expectativa, tende a ser um pouco mais leve, né, um pouco mais aberto, pode ser sim um jogo mais faltoso. O principal jogador do Bolonha é o Zirkzee. Na minha humilde opinião, não deve permanecer por tanto tempo aqui no Bolonha, o Joshua Zirkzee, com 11 gols e 4 assistências, e tem o Ricardo Orsolini com 10 gols e 2 assistências. Do lado da Juve, se jogar, Dusan Vlahovic, principal jogador de longe. O Chiesa também faz um excelente trabalho ali de, principalmente, jogo de velocidade. Se a Juventus estiver na frente, é um bom jogador. Se você é um trader por aqui, é um prato cheio, principalmente para você que está aprendendo, né? Se você está fazendo o meu curso, está aprendendo sobre trade, está utilizando a minha parceira Betfair para trabalhar numa bolsa esportiva, é um jogo excelente porque aqui provavelmente você vai ver a troca de superioridade de uma maneira um pouco mais constante, né? Como é um jogo que tende a ser mais aberto, mais leve, pelos motivos que eu falei no início, tende a ser uma troca de superioridade mais intervalada, né? Então uma equipe está melhor no momento, daqui a pouco troca, e o mercado vai oscilando e flutuando
conforme o que está se passando dentro do jogo. Esse é um jogo excelente para você gravar a tela do seu computador, para você estudar um pouco mais a movimentação do mercado, o peso do dinheiro, a reflexão do que está se passando em campo com o comportamento do mercado. Tá? É o que eu pretendo buscar, trabalhar correção ao vivo, utilizando a leitura de jogo. Se você é um punter por aqui, eu não tenho nenhuma condição de te dar um embasamento para você abraçar uma equipe ou outra. Qualquer coisa que eu fale aqui seria tentativa de ser evidente. Não temos, né? A Juventus não faz uma campanha recente fora de casa, mas é um time forte. O Bolonha faz uma boa campanha dentro de casa, mas sabe que a Juventus é sim um time forte. E a última derrota do Bolonha foi justamente contra uma equipe forte também como a Inter. Então é um jogo para trabalhar ao vivo. Acho que depois de uma leitura de alguns minutos ao vivo, você pode até tomar algum tipo de decisão de dupla chance para um lado ou para o outro, de empate anula para um lado ou para o outro, mas eu não quero te enviesar aqui porque seria algo sem muito fundamento. O que a gente sabe da expectativa do jogo é que tende a ser um jogo under. Nos últimos jogos entre eles, 1-1, 1-1, 3-0, 1-1 e 2-0. Então, somente em um jogo dos 5 tivemos o over 2,5. A tendência é termos aqui de novo um over 2,5. Olha só como o mercado já espera isso. Porém, lá no fundo, utilizando talvez essa interpretação de uma Juventus, tirando o piano das costas, tendo conquistado uma vaga já na Liga dos Campeões esse ano e a Copa Itália, pelo menos, e um Bolonha que conseguiu a vaga na Liga dos Campeões, tende a ser um jogo um pouco mais leve. E esse jogo leve faz desse jogo um potencial para over. Então eu olharia com carinho para esse 2,5. Olha a cotação desse 2,5. Olha a cotação desse 2,5. É raríssimo de ver um 2,5 a 2,30. Mas ele tá aí porque o mercado espera um jogo chato, um jogo xoxo. E que pode acontecer. Mas se você, trabalhando ao vivo, começar ali a ver uma faísca de jogo abrindo, pode ser interessante. Se o 2,5 tá bom, até o 1,5 tá interessante. Olha aí. Daqui a pouco ele pode bater 2 e pode ser um cenário interessante. Lembrando, a minha ideia, a minha interpretação de um jogo mais leve faz com que esse jogo tenha um potencial de ser também um pouco mais aberto. Afinal de contas, se perder ou ganhar, nenhuma das duas equipes vai se prejudicar em relação à Liga dos Campeões. Vamos falar de jogos extras? Lembrando para vocês que o radar esportivo aqui, que é o radar que eu utilizo para fazer o meu planejamento, está avisando que vai ficar indisponível, provavelmente na hora que você tentar acessar esse jogo, né, esse radar. Depois que eu postar esse vídeo, eu estou gravando no domingo à tarde, você não vai conseguir porque o sistema deles vai entrar em manutenção para atualização, vai vir uma nova versão e pelas imagens que eles me mandaram vai ficar bem legal. Provavelmente essa atualização do dia 19 até o dia 21 vai terminar antes, pelo que eles me falaram, tá? Mas é bom avisar caso você tente acessar e não consiga. Nas opções de jogos extras para esse dia 20 dessa segunda-feira, nós temos aqui os jogos para correção de preço, né? Salernitana, Verona, Bolonha e Juventus. Lembrando que o Verona é favorito, na minha opinião. Temos o jogo do Guarani com o América. Nesse momento, o Guarani ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento, né? Pelo início do campeonato ainda, tem um jogo a menos do que a maioria das equipes. Tem 3 pontos, em caso de vitória já sobe o elevador, mas é uma equipe que tem um saldo bem ruim. 3 gols marcados e 8 gols sofridos. Como mandante, teve uma vitória e uma derrota. Como visitante, o América não conseguiu vencer a ida, 2 empates. Então é um jogo que tem tudo para ser mais truncado. Além desse jogo, tem um jogo atrasado de ontem, né, adiado, né, entre Chapecoense e Ponte Preta. Como eu comentei já ao longo do planejamento, esse jogo não conseguiu acontecer no domingo e ele foi adiado para segunda-feira. Então vai rolar, se eu não me engano, às 19 horas, tá? Chapecoense e Ponte Preta. Nas opções de jogos extras, na Islândia, o Vikingur Reykjavik já é líder isolado, enfrenta o Vestre, é favorito, bem favorito aqui. Na Noruega tem o Brann, que é segundo colocado, enfrentando o Kristiansand, e o Bodø/Glimt, que é primeiro colocado, enfrentando o HamKam. Na Dinamarca, faltam 2 rodadas para terminar o campeonato e o Midtjylland está na frente do Copenhague e do Brøndby. Se vencer esse jogo aqui, fica muito perto do título, tá? É bom ficar de olho. Na Suécia, o BK Häcken enfrenta o Malmö. Isso aqui é jogo grande. Isso aqui é chato para o Malmö, pode se complicar. O Shamrock vem vacilando essa temporada. Eu não colocaria minha mão no fogo aqui. O Shamrock conseguiu perder para o Dundalk e agora enfrenta o Derry City. Na Argentina, na primeira divisão da Argentina, o São Lourenço pega o Lanús. O Estudiantes de La Plata pega o Deportivo Riestra. Rosário Central, o Tigre. Isso aqui é tudo jogo tarde da noite que eu não consigo trabalhar, infelizmente. E o Racing enfrenta o Argentino Júnior, que tomou um cacete do Corinthians, né? 4-0 do Coringão, fora de casa. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você não deixou o like no vídeo, faça o favor, vai me ajudar muito. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço.